Esse casal tem uma história muito, muito bacana. Eles moravam a 200 quilômetros daqui, e o passeio deles se tornou a igreja. Então, dava um feriado, um final de semana, eles não viam a hora de qualquer feriado, qualquer final de semana, para eles correr para a igreja. Eu sempre brincava sobre isso, né? O povo aqui, quando é o feriado, quer aproveitar para vazar. Vocês corriam para a igreja, né? E o sonho deles era vir embora, se mudar para Rio Preto. Único e exclusivamente por conta da igreja, porque as suas famílias estão na cidade que eles moravam antes. E eles estabeleceram isso. Sempre que eu falava com a Daiane, sempre falava com o César, ele sempre falava isso: nós estamos orando, nós queremos vir para cá, nós queremos fazer parte de tudo isso. E Deus os honrou. Chega aqui bem pertinho de mim. Vamos lá, eu quero que vocês resumam a história de vocês, conta para nós como era, como vocês conheceram a igreja, resumidamente, esse processo de vocês e o que aconteceu de lá para casa, as reviravoltas poderosas que aconteceu na vida de vocês. Realmente eu vou tentar resumir, porque nós vivemos muitas coisas nessa pequena caminhada com Deus. Nós não éramos cristãos, mas em 2017 eu estava muito doente, e aí Deus colocou um anjinho na minha vida, lá no meu trabalho, e que me apresentou um culto da bispa. A partir de lá, as escamas dos meus olhos caíram, a gente era fechado para o Evangelho, mas na vida daquela minha amiga eu pude ver essa luz que brilha, né, como essa casa no monte, e ela com muita paciência, e eu fui me abrindo, ouvindo os cultos da bispa, os programas, né, e eu estava muito doente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Eu tinha crises de desmaios, já tinha feito tudo quanto é exame, não encontrava o que era. Eu não dormia, como o senhor disse, né, a noite inteira, era remédio para dormir, remédio para depressão, e aquele ciclo, como o senhor já disse aqui também, remédio para dormir, remédio para acordar, para animar. E aí, essa minha amiga um dia disse, começa a declarar Isaías 53, que lá diz que Jesus já levou aos pés da cruz toda a nossa enfermidade. E aí eu comecei a declarar, foi um processo, não foi do dia para a noite. E aí um dia também a bispa no programa testemunhou que ela agiu a fé e jogou fora todos os remédios dela. E eu agi a fé dessa maneira, joguei todos aqueles remédios fora, comecei a declarar o Salmo 4:8 para dormir. E aí voltei a dormir, né, estudo num processo, e aí Deus foi me curando, me limpando, e aí o César, depois vendo essas mudanças em mim, ele falou, deixa eu ver o que é isso, né, porque, meu Deus, que coisa mais milagrosa, e é Deus mesmo, só Ele, para fazer tudo isso. E aí a gente começou a caminhar em Deus. A gente foi para São Paulo. Eu não me lembro exatamente quando foi a primeira vez que a gente veio aqui, porque viemos parar aqui, mas acho que foi o lugar mais próximo, né? E aí, na época, tinha uns cursos do Marcelo, e eu, para motivar o César, vamos, muito obrigada pelos cursos. Mas com a intenção de vir no culto no dia seguinte, aí o César foi se abrindo, né? E a gente começou a vir, aí depois com o compromisso, aí os propósitos dos 52 dias, a gente sempre se organizava para vir na abertura, e sempre fazendo tudo certinho, os jejuns, fazíamos propósitos às sextas-feiras, acordava de madrugada para orar. E foram muitas coisas, bispo. Nós, lá na nossa cidade, nós mudamos para uma casa que nem em sonho nós imaginávamos morar. A gente morou 8 anos numa casa que só tinha garagem para um carro, e eu pedi a Deus uma casa com uma garagem para 2 carros, porque o carro do César de trabalho ficava na rua, e uma casa com quintal. E ele nos permitiu morar numa casa com garagem para 4 carros, um quintal maravilhoso, enfim. Deus fez infinitamente mais, nem em sonho eu imaginava. E aí a gente começou a vir na Santa Ceia, a gente não fazia direitinho, acordava às 5 horas da manhã, saía de lá às 6, ficava aqui o dia todo, em oração. Algumas pessoas que estão mais próximas sabiam do meu sonho de estar aqui. A gente chegava, às vezes, à noite, lá em Tupã. Eu sei que para o César era difícil, porque, às vezes, ele saía de viagem no dia seguinte, mas a gente entendeu o quanto era importante estar nesse solo fértil, né? E eu lembro que, quando eu chegava e pisava aqui, eu declarava, né,
eu tomo posse, pisando na terra. E aí foram essas mudança na nossa família. Meu pai era fechado, ele me expulsou no começo da casa deles, no começo da nossa fé. Ele não vem falar de igreja aqui, não, e eu com aquela sede, né? E hoje, meu pai e minha mãe todo dia ouvem o programa do Senhor, fazem as orações, deixaram de fazer as orações repetidas, e agora fazem orações. A gente vai para lá, ele pede para a gente orar. Então, Deus foi trabalhando na vida de todos os familiares. Ai, queria tantas coisas, mas eu vou tentar resumir. E aí, o corredor de carros, teve um ano que a gente, acho que foi o primeiro também que a gente passou, nós trocamos de carro 2 vezes no ano, trocamos o carro da minha mãe. Então, assim, é o favor de Deus, nós entendemos que a gente precisa do Senhor para tudo, né? E aí, sempre, em relação a vir mudar para cá, em março de 2019, numa oração da madrugada, a bispa entrava às 3h da manhã, Deus falou fortemente ao meu coração, para nos mudarmos para cá. E na hora eu não entendi, mas aquilo começou a queimar. E aí foi oração, às vezes o César falava, não tem como, não tem jeito, meu trabalho é aqui, o seu também. Mas lá dentro, pela fé, eu acreditava que para Deus nada era impossível. E de lá para cá foram orações, propósitos, confiando, crendo, perseverando, por mais que vinha negativas, que não tinha jeito, não tinha como, eu continuei confiando. Então, se alguém está desanimado aí na fé, não desanima, confia, que no momento certo, no tempo de Deus, e aí eu precisei entregar para Deus esse sonho, porque eu queria fazer do nosso jeito, na força do braço, e foi só cansaço. E aí, agora eu vou passar para o César, e ele conclui a questão do trabalho. Vem cá, César, chega aqui pertinho. César, você trabalha numa multinacional, né? Isso, trabalho numa empresa alemã, fazem 7 anos. Na verdade, há 13 anos atrás, eles me chamaram para trabalharem com eles, e no momento não era aquele momento, eu não me senti bem. E eu peguei e falei, olha, não vou nem partir para a entrevista, não é a hora, meu coração estava turbado, não me sentia à vontade. E aí eles pegaram e falaram, olha, tudo bem, mas um dia as coisas podem mudar. Eu falei, que bom, hoje o que nós temos é para isso. E aí, há 7 anos atrás, essa empresa alemã veio e comprou uma empresa brasileira, uma empresa familiar. Com isso, quando eles compraram, uma das primeiras coisas que eles fizeram, eles entraram em contato comigo. Olha, agora chegou sua hora. Eu, na hora, assustei, falei assim, por quê? Aí ele falou, nós compramos uma empresa brasileira e a gente quer que você venha fazer parte do grupo. Tudo bem, sentamos, alinhamos, conversamos, eu já trabalhava numa empresa, e eles queriam uma coisa muito rápida, e eu peguei e falei, eu já estava numa outra empresa, já fazia mais de 10 anos, eu falei assim, eu não vou abandoná-los da noite para o dia, não faz parte de mim, eu não me sinto bem fazendo isso. E aí, alinhamos tudo, mudei de emprego. Bispo, mudei de emprego, foram 7 anos assim de muitos ensinamentos, porque eu entrei, vamos falar assim, numa parte que eu sou veterinário, entendeu? Então, assim, eu trabalhava de madrugada, ia receber caminhões junto, trabalhando com o pessoal de motorista, descarregando o caminhão, e eu fazendo muita coisa, às vezes até minha esposa falava, mas você precisa fazer isso? E eu falava para ela, tem um processo. Dói para mim, às vezes eu acordava 2, 3 horas da manhã, chegava em casa somente à noite, mas falava, tem um processo, um dia vai chegar o porquê, tudo tem um porquê. E aí, praticamente, isso foi acontecendo, veio a pandemia. Com a pandemia, na região que eu trabalho, tem um foco muito grande de clientes, onde a gente morava, tem um foco muito grande de clientes. E aí, com a pandemia, o pessoal da área comercial não tinha mais como ir ter acesso a esses clientes. E eu comecei a abraçar o negócio. Com isso, foram demitidos um vendedor, 2 vendedores, 3 vendedores, e eu fazendo a parte que eu já fazia antes e toda a área comercial também. E aí, um dia, o diretor da empresa chegou em mim e falou, César, já demitimos pessoas, você está abraçando o negócio, até onde você vai? E eu, na hora, eu falei assim, até onde Deus permitir. Eu estava com vontade, eu estava com garra para fazer aquilo lá. E aí, bispo, comecei a assumir a área comercial de outros estados, e as coisas começaram a vir,
E, com isso, algumas coisas particulares da empresa começaram a cair na minha mão. E aí, até decisões. E até minha esposa, algumas vezes, me cobrava, mas isso não é o seu papel. Você não precisa tomar essa decisão. E eu falava assim, eu estou sendo treinado, calma, que tudo tem um porquê, tudo tem um porquê. Bispo, há 2 meses e meio atrás, começou a acontecer algumas coisas dentro da empresa, do diretor da empresa começar a ficar um pouco ausente comigo, que a gente tinha uma relação pessoal de famílias entre minha esposa, a esposa dele, filhos, tudo mais, e com isso ele começou a ficar muito tempo assim afastado de mim e dos clientes que fazia parte da minha carteira. E um dia eu cheguei nele e falei, olha, por que você está fazendo isso? Porque aquilo começou a me incomodar. Só que, ao mesmo tempo, bispo, ele pegou e falou assim, olha, eu estou fazendo isso porque um dia você vai entender, o seu nome que tem que ser fortalecido. Eu falei, tudo bem, então, eis-me aqui, vamos à luta, bispo, e não desistindo. Não desistindo, o tempo foi passando, há 2 meses e meio atrás, ele pegou e pediu a conta da empresa. Quando ele pediu a conta da empresa, eu turbei meu coração, ao mesmo tempo eu fiquei assim, será que chegou a hora? E aí, assim, o diabo vem e nos rouba, porque assim, eu pensei assim, acho que tem muita gente competente no mercado, não é talvez o meu momento, pela minha idade, não é a hora, mas não. Bispo, junto com a minha esposa, a gente entrou em oração. Foi um dia que eu não esqueço da minha vida, porque ao mesmo tempo que eu queria aquilo, mas ao mesmo tempo alguma coisa vinha falar para mim, não é a sua hora, não é a sua hora. E eu falava, é a minha hora, e ela junto, é a sua hora, é a sua hora. E aí chegou no período da noite, toca o telefone, um número totalmente diferente. É um brasileiro que já mora na Alemanha, dessa empresa que eu trabalho hoje, me ligou e falou, César, eu precisava falar com você hoje. Tem problema eu te ligar ainda essa noite, por causa do fuso horário e tudo mais? Eu falei, não, jamais, vamos conversar. E aí ele pegou e falou assim, você já sabe o que está acontecendo? Eu falei, olha, eu não sei, só sei que as coisas estão muito estranhas, mas até onde eu posso ir, até onde a informação chegou para mim, eu não queria... querer saber o que realmente estava acontecendo, porque era a minha posição dentro da empresa. E aí ele ligou para mim e falou assim, eu estou te ligando para te dar os parabéns. Eu falei assim, obrigado. Eu falei, mas por quê? Aí ele pegou e falou assim, você não sabe, o diretor da empresa pediu a conta e o cargo hoje é seu. Bispo. Presta atenção no detalhe. Chega aqui pertinho. Presta atenção. Está vendo, às vezes... Deus está impulsionando, empurrando, agarra a oportunidade, parecia que ele não estava fazendo o que não era a função dele, o que não era, mas ele estava sendo treinado, E o interessante é que, falando com ela, havia sido liberada uma palavra sobre isso. Que alguém, como é que foi, Dayana? Eu vim contar para o César agora, recentemente, que eu orava pelo nome desses diretores na Alemanha, ele nem sabia, porque senão ele ia falar que eu era louca, mas pela fé eu sabia que Deus podia falar o nome dele no ouvido Deus, né? E aí, no domingo que antecedeu essa notícia, a bispa liberou no encerramento, a resposta das suas orações estão às portas. Aí tomei posse. Então, quando eles ligaram, eu já tive a certeza, eu falei para o César, é a mão de Deus. E o diretor tinha 26 anos de empresa, e o César tinha 7 anos apenas. E aí o Senhor acelerou processos, ele imaginava que um dia isso ia acontecer, mas não tão breve, né? Então, assim, é o mover de Deus, e aí, como nós encontramos o Senhor aquele dia, já ainda esse ano, por conta da empresa, o bispo, um detalhe, aí o César vai poder trabalhar no escritório aqui perto, ele vai poder trabalhar mais à distância, então ele está podendo ficar mais em casa, então a gente pode fazer as refeições juntos, orar pelas refeições, que é o que eu pedia para a gente estar mais juntos, né? E eu queria agradecer ao Senhor e à pastora Liliane por todos os cultos de casais. Aqueles da pandemia foram, assim, um divisor de águas na nossa vida. Nós colocamos em prática, porque não adianta só ouvir, precisa praticar, obedecer a palavra.
E a gente tem vivido um casamento maravilhoso, e aí esse ano, ainda pela empresa, ele vai a trabalho e vai poder me levar junto. Eu nunca pensei em ir para outro país, nem tinha passaporte. Então, assim, Deus vai fazendo coisas sem a gente pedir, mas nós precisamos estar atentos, tomar posse às direções, o que sai do altar, colocar em prática e obedecer. Vocês prestaram atenção que simplesmente o diretor pediu as contas? Do nada o diretor pediu 26 anos, e aí qual a probabilidade? O César entrou numa guerra, qual a probabilidade de ser o César? Vamos buscar alguém no mercado. Sim. Mas não, era o César. Deus já estava falando e preparando para o César. E agora vão para o exterior, vão ficar uma data aí no exterior, né, passeando. Sim, bispo. E aí, então, quando ele me ligou naquela noite, voltando um pouquinho, ele me deu os parabéns, eu aceitei, e foi um processo muito rápido. Olha, amanhã, às 7 horas da manhã, a gente tem uma videoconferência com o pessoal da RH da Alemanha, e não se preocupa, faça o que você é. Tudo bem. E aí, bispo, foi uma noite assim entre eu e minha esposa que a gente não cabia de alegria, porque dentro disso nós vimos o propósito de vir para Rio Preto. Porque aí eu falei para ela, ó, nossa hora chegou. Agora nós vamos para Rio Preto. Não tem o porquê nós não irmos para lá. Vamos fazer a mala, vamos embora. E aí, bispo, com isso, de todas essas bênçãos que aconteceram, tudo, aí nós começamos a vir para Rio Preto com mais vezes, até para ver casas, já para nós mudarmos, tudo mais. O pastor Ortidones nos ajudou muito com isso aí também. E Deus é tão maravilhoso, bispo, que até na locação da casa. Nós visitamos uma casa aqui em Rio Preto, encostada aqui na igreja, que é onde a gente queria. Por motivo de eu, às vezes, viajar, minha esposa vinha à igreja à noite, durante as madrugadas, tudo mais, e por preocupação, tudo mais. E nós visitamos uma casa, nós falamos, perfeito, essa é a casa que nós queremos. Aí o pessoal da imobiliária falou assim, só que tem um problema, já tem uma família que está na frente de vocês, e eles já estão com todos os documentos prontos, já só está por avaliação, tudo mais. Eu falei, não, tudo bem. Começamos a ver outras casas e vamos vendo. E o pessoal da imobiliária ligou, falou, olha, a casa foi locada. Na hora, mais uma vez, aquela sensação ruim, né? Mas não, eu falei para minha esposa, eu falei assim, não era aquela, mas vai vir coisa melhor. Não vamos turbar nosso coração, vamos confiar em Deus, porque tudo vai acontecer da nossa maneira, como a gente quer. As coisas vêm acontecendo, não tem por que a gente desanimar ou desesperar agora. E aí, passou-se uns 10 dias depois, a imobiliária ligou para ela, porque estava passando o contato dela, porque eu estava viajando, eu estava em adequação da empresa e tudo mais. A imobiliária ligou para ela e falou assim, olha, eu não sei o porquê, a pessoa que locou a casa veio na imobiliária, fez um cheque, pagou todos o distrato, pagou tudo e a casa está disponível para locação. Vocês querem a casa? Eu falei para ela, agora, não vamos perder a oportunidade. Ô, bispo, e a gente saiu daqui do encerramento do propósito, que foi o corredor de carros, que ninguém queria ir embora, que foi um mover maravilhoso, e nós saímos e fomos lá ungir, orar e declarar que aquela casa seria nossa, e a gente adorou. A gente não conseguia ver mais casas em outros lugares por conta da localização. Aí, depois de uma semana, o rapaz liga e falou isso. Aí eu falei, eu sei, foi o meu Deus que colocou a mão e cancelou aquele contrato. Se fosse vocês, pediam uma oração para a Daiane depois, viu? Amarrando tudo, liberando tudo, destravando tudo, maravilhoso. Mas realmente a oração dela, antigamente eu não acreditava. E realmente, quando ela falou para mim de tudo que ela estava orando, quando um dia nós conversamos da oração dela, o que ela estava pedindo, e aí eu vi que tudo estava acontecendo. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor está fazendo com nós? E aí é a hora de abraçar o Deus mesmo, de a gente confiar nele, poder fazer. E o que Ele quer é o nosso coração. É o que o Senhor falou hoje no início do culto. O que Ele quer é o nosso coração, não é o nosso dinheiro, porque tudo já é dele, já. Mas o que Ele quer é o nosso coração. E aí, bispo, as coisas vêm acontecendo maravilhosamente. E aí a empresa me chamou para ir para a Alemanha em setembro. Eu falei, não, tudo bem, eu vou para passar uma semana lá de treinamento, de reuniões, tudo mais. E aí o pessoal ligou novamente e falou assim, olha, traz sua esposa junto também. Eu falei, puxa, que maravilha, né? Não podia ser melhor, né? Então, assim, aí nós
com isso, já deram até um tempo de férias para mim, para aproveitar que nós vamos estar por lá, nós vamos estender o meu trabalho, já vamos estender um pouco nas nossas férias também, maravilhoso, porque eu vou estar com ela também, né? Isso, para mim, eu estar com ela em locais que a gente não conhece, bispo, perfeito, maravilhoso, Deus tem feito coisas grandiosas na nossa vida, e nós estamos muito honrados a Deus mesmo. Maravilhoso.